Então, a mesma pessoa que um tempo antes se cortava, tinha ideação suicida, sofria muito, não sabia como ter relacionamentos saudáveis, ela pode aprender tudo isso. Né? Tipo, os terapeutas agora sabem como lidar, tem ferramentas para lidar. E ela precisa saber disso, que ela pode aprender tudo isso, que é doloroso, mas que ela pode aprender. E quanto ao tratamento do narcisista? Isso. Com relação... O que eu acho que vai acontecer? O transtorno de personalidade narcisista, a outra razão que eu discordo em estigmatizar tanto é porque aí parece que ele é feito de um negócio muito diferente dos outros transtornos. E não é. É uma vergonha profunda no meio lá que causa mecanismos de defesa de projeção, racionalização, fantasia e vários outros mecanismos de defesa que a gente conhece há 100 anos. Você entendeu? Se você pegar os sintomas do narcisista, os sintomas têm tratamento. É a pessoa chegar num estágio onde ela está aberta para passar pelo tratamento. Então, apesar de que eu acho que ainda vai, por causa do próprio transtorno que faz com que a pessoa não queira assumir o erro dela, eu acho que a gente vai continuar com essa dificuldade ainda das pessoas narcisistas buscarem tratamento por um bom tempo. Mas eu quero convidar quem teve esses colapsos, sabe? Quem já perdeu todo mundo, quem não está mais infernizando a vida de ninguém porque está sozinho. Quem está passando pelo vale da sombra da morte. Você que é 0,5%, não interessa ser 0,5%. Eu acho que tu tem que achar informação. Você entendeu? Porque qual é a coerência de eu falar, esse bando de narcisista nunca faz tratamento de forma séria. Aí, tipo, eu mesmo falo pro cara, não, você não pode fazer tratamento de forma séria. Sendo que ele pode ser um dos perfis que pode ter um pouco de melhoria. Sim. E eu não tô aqui para falar para você que esse pouco de melhoria não é válido para você. Porque ele pode ser muito válido. Ainda mais para pessoas que estão casadas com pessoas narcisistas. Ou tem um ex-narcisista e tem a guarda compartilhada com o filho. Nossa. É muito útil você saber que o cara está fazendo o tratamento. Não porque você vai voltar para ele, mas porque vai ser menos infernal. Ele tá buscando melhorar. Isso. Eu ia falar pro filho dele, mas talvez não. Isso. Não sei se não- pelo filho, entendeu? Isso. Ou se por ele mesmo. Deixa eu perguntar uma coisa, a gente já volta para o assunto, mas uma curiosidade. Tem alguma possibilidade, eu não sei se isso faz sentido ou não, do narcisista, como você disse, né? Ele se deixa de ter aquilo, aí ele cai e leva o baque, né? Existe a possibilidade do narcisista ele estabelecer para ele mesmo uma vida de expectativa baixa, para que a expectativa baixa seja sempre cumprida? Tipo assim, não corre o risco de me decepcionar, porque eu quero muito pouco da vida. Sim. A gente vê um narcisista sendo perfeccionista e não conseguindo atingir, ou já colocando muito baixo as expectativas Porque se eu dele. preciso de pouco, eu nunca sofro, né? Isso. Então, tem diferentes formas de você chamar Que atenção. loucura. Tem 10 milhões de formas de você receber validação. Então, tem aquela narcisista que só anda com pessoas ricas, porque ela quer ser vista com pessoas ricas. E tem aquela narcisista que só anda com pessoas pobres, porque ela tem mais dinheiro do que eles. Quer se sentir melhor. Isso, em ambos os casos, você está recebendo validação. Você entendeu? Então, tem várias formas. E tem a pessoa narcisista que pode ter dinheiro, mas se faz de pobre, porque daí ela vai receber validação por ser uma pobre humilde. Então, tem 10 milhões de formas de você arranjar um jeito de você ser validado. Então parece que é só esse padrão. Não, qualquer padrão que a pessoa é mais isso, ou mais aquilo, ou mais não sei o quê, ou mais facilmente vai receber validação. Aquela pessoa que só anda com gente bonita, porque daí reflete nela. Aquela pessoa que só anda com gente feia, porque reflete nela. Né? Então, tem 10 mil formas de você receber essa validação. Cara. Uma das coisas que eu percebo, quando a gente tem uma ferida de humilhação, que é uma ferida narcísica, muitas vezes a gente também vai criando um perfeccionismo interno. Eu não vou ser essa coisa, então eu vou ser essa coisa perfeita aqui. Só que isso aí é um tiro no pé, cara. É um tiro no pé porque o que a gente quer ter, na verdade, não é ausência de problema. Porque para isso você vai ter que se matar. Porque não tem como, né? Não, é impossível você estar encarnado aqui nesse planeta e você não ter desafio, problema. Você pode fazer tudo certo, mas aí vai chover, ou, enfim, alguma outra pessoa vai fazer uma coisa, né? E esse, ao meu ver, também é um erro do narcisista e de todas as pessoas perfeccionistas. A ideia não é você basear sua autoestima em cima da ausência de defeitos e problemas. A ideia é você se ver no meio do fogo sobrevivendo. Isso que é autoestima, isso que é resiliência. É você saber que o problema virá sim, mas que você vai ter estrutura, ou vai criar estrutura, ou vai aprender a ter estrutura diante daquele problema.
Então, eu recomendo fortemente que as pessoas, inclusive quando eu trato pacientes que estão no grupo B, né, que usam bastante da fantasia para criar um eu perfeito, assim, eu falo para elas, você não entende que se você se cobrar essa perfeição, você já não vai conseguir atingir daqui a 2 horas. E aí você vai entrar numa depressão de por que eu sou assim, não sei o quê. Isso não é autoestima. Se imaginar enquanto ser perfeito não é autoestima. Isso é fantasia. A autoestima é quando você consegue colocar as coisas legais e as coisas não tão legais dentro do mesmo contexto. Sim. E lidar com essa realidade. Então, na vida, o que é essa força? É quando você sabe que vai sempre ter as coisas não tão legais, mas que você tem força. Sim. Você tem força. Você tem a sua bússola interna que te dá sabedoria, que te dá entendimento, Sim. né? E porque você decidiu que vai ser legal a despeito do que der errado no meio do caminho, né? Pronto! Eu lembro uma vez que eu vi uma historinha na internet, eu não vou lembrar exatamente como era, mas era uma historinha que, tipo assim, que a senhorinha ficou sem ninguém e tal, e aí foram buscar ela na casa dela pra levar pro asilo. E aí ela tava super feliz e super empolgada. Aí chegaram lá e, tipo, não era uma coisa comum. Não era normal isso. Normalmente ia buscar e a pessoa tava triste. Poxa, vou sair daqui e tal. E ela tava animada. E aí falavam pra ela assim, por que você tá fazendo? Ela falou, porque vai ser muito legal. Por que você acha? Ela falou, porque eu decidi que vai ser. Eu estou indo pra lá e eu vou fazer ser muito legal. Eu não sei o que tem lá, mas eu decidi que vai ser muito legal. Então, essa predisposição, tipo, eu não sei o que eu vou encontrar. Mas do que eu encontrar, eu vou fazer ser o mais legal possível. É isso, já decide com antecedência. Sim. Sabe? Porque quando a gente fica, eu vou fazer assim e vai dar tudo certo assim. Você não dá nenhuma brecha pra realidade. Porque daí se dá uma coisinha errada, estraga a sua viagem, estraga seu passeio, né? Você já cai, né? Isso. E essa falta de frustração, isso também está no centro de todos os transtornos de personalidade. Porque os transtornos de personalidade envolvem uma desconexão da realidade. Porque a pessoa distorce a realidade constantemente. A interpretação dela das coisas que estão acontecendo é sempre distorcido. E aí, tipo assim, aí ela não consegue lidar com a realidade. As frustrações normais e rotineiras da realidade. Inclusive, o próprio narcisista, ele fica tanto no mundo de fantasia dele, no meu mundo as coisas são assim, acontecem assim, você me valida assado, que, tipo, constantemente a realidade está indo contra a fantasia dele. Por isso que eles têm dificuldade de regular aquelas fortes respostas emocionais, de raiva particularmente. Porque como assim a realidade não é minha fantasia? É um real choque para ele. Porque ele vive na semi-fantasia mesmo. E é um real choque para ele que você possa ter, sei lá, uma individualidade, ponto de vista, sabe? Ele não entende por que você não é fantasia na cabeça dele. Outro ponto que eu queria perguntar é sobre as pessoas que têm ao seu redor, que vivem em uma casa com alguém narcisista. Essa pessoa já identificou que vive com um narcisista, ela sabe que ela tem que se afastar, correr dali, mas ela tá tão presa na situação que ela ainda não consegue. E ela só sente muita raiva, muita frustração, muita tristeza. Como lidar com essas emoções? O que fazer agora? Tipo, hoje, a pessoa que está escutando isso hoje e não consegue sair hoje da situação. Bom, tem uma questão... quando a gente está lidando com pessoas narcisistas, o nosso objetivo é sempre se reconectar com a nossa bússola interna, porque ela vai falar para a gente os próximos passos. Então, às vezes, num caso desses, a pessoa vai ter que... O desafio de lidar com as pessoas narcisistas, o desafio de lidar com as emoções dela e o desafio de, tipo, ganhar independência financeira, por exemplo, né? Porque, às vezes, ela está lá... Então, eu primeiro perguntaria para essa pessoa, por que você está lá? Então, o que te prende a pessoa narcisista? Porque a gente fala tanto do narcisista, mas, na verdade, a gente tem que ver o que nos prende, não é a pessoa narcisista. Então, tem vários cenários aí. Então, às vezes, muitas pessoas entram em contato assim e falam, Tari, o que fazer se eu dependo financeiramente do meu pai narcisista, não aguento mais? Só tem uma coisa a fazer. Vai trabalhar. Você entendeu? É claro que, tipo, para muitas dessas pessoas, elas têm uma autoestima tão frágil que é muito chocante para elas, que você fale para elas, você tem que se individuar e se tornar um adulto financeiramente, Sim, né? Independente. Isso. Porque muitas vezes ela foi tão infantilizada, porque narcisistas geram dependência, não é? Ou Sim. você vai ter que cuidar deles, ou eles vão ter que cuidar de você, né? ou as duas coisas. Ou as duas coisas. Então, não passa pela cabeça dessa pessoa no corpo de um adulto, mas que de muitas formas ainda pode ser um adolescente, uma criança, de que ela é capaz de se tornar um adulto. Mas também quando você faz essa pergunta,
você também vê os benefícios que ela está tendo nessa situação, né? Porque, mais uma vez, a gente Claro. fala tanto do narcisista, mas, na verdade, o que, que tem na minha personalidade que mantém essa pessoa perto de claro. mim? Que, A vantagem de ser subserviente, mas ter as contas pagas é maravilhoso, né? nem é tão maravilhoso, mas Não, a pessoa acha que é, né? Sim, Pois sim, é, entendi. é tipo assim, a gente entrou numa simbiose aqui. Eu te alimento, você me alimenta. Eu tenho a vantagem que eu não tenho que me preocupar com o boleto no fim do mês. Mas eu continuo aqui debaixo da tua asa. Olha que incrível pra nós dois. Exatamente. E tem várias situações. Às vezes, o ganho que ela tá tendo é que ela só recebe o amor de papai e mamãe se ela for infantilizada. Então, a hora que ela começar, eu quero... Não, mas você tá mudando. Não, mas você não é minha menininha mais. Não, porque tem uma coisa esquisita. Então, às vezes, o único jeito que a pessoa consegue receber validação é sendo eternamente inadequada. Eternamente infantilizada. E às vezes, de um lado positivo, ai, você é a princesinha de mamãe, você é o menininho de mamãe. E às vezes, de um lado, tipo, negativo, você é um bosta mesmo, nunca foi capaz de nada. Mas o que acontece é que se aquela criança só recebeu a atenção daquela mãe ou daquele pai sendo um bosta, então ele vai continuar sendo bosta. Porque o primeiro objetivo biológico com o qual o bebê nasce é formar vínculo, senão ele morre. Se ele não formar um vínculo com algum adulto, Por isso tem ele a vai cara morrer. fofinha, né? E Todos os filhotes Exatamente. da natureza. Por isso que eu fico catando o gato da rua, entendeu? Porque eles me olham com aquela cara de gato fofa, e eu levo pra casa, e agora tem uma clã de gato em casa, mas enfim.